Então, se a gente observa quem sai para comprar uma pérola, a gente imagina que sai abastado, né? Sai preparado para. Mas aí ele sai para comprar a pérola, guarda, porque ele não compra imediatamente. Ele encontra, mas ele não compra imediatamente. Por que isso, né? Quando a semente cai em terreno pedregoso, ela é a primeira a surgir. Mas quando vem o sol, ela queima porque ela não tem raiz. Então é assim. Então, às vezes você encontra a pérola, você anuncia que tem Deus, que descobriu. Não é igual quando a gente sai de um retiro, que você quer converter até um poste, né? Você fala para todo mundo de Deus, aquela loucura, mas você não tem raiz, né? E o amor, né? O amor, ele precisa de silêncio, ele precisa de ser maturado, né? A gente não pode fazer alarde dele. Primeiro precisa amadurecer essa minha relação com Deus para possuir isso, né? Então, eu preciso de encontros. A fé é um caminho, é um caminhar mesmo. É fidelidade diária. Todos os dias eu tenho que dizer a quem eu pertenço. Eu tenho que ter uma vida construída de oração, de encontro com Ele. Não tem milagre de fazer assim. Hoje eu creio em Deus, já acredito que não. Quando eu encontro o tesouro, se eu encontro Deus, é só o começo, né? Que eu quero continuar buscando por Ele. Se eu encontro, eu já comecei a buscar. Mas essa busca é diária, né, Padre? Deus é um mistério. Então, buscar por Ele, primeiro, Ele me faz me conhecer, né? Então é bonito demais, precisa ser uma caminhada, mas é uma caminhada. Deus fala no silêncio, a gente precisa de silêncio, precisa de acalmar, não precisa de barulho, né? Precisamos de silêncio, de muito silêncio, para estar com Ele. Mas isso é a caminhada de fé de cada um de nós. Nós temos que ter uma caminhada de oração. Sem isso, não vamos, não. Encontra esse tesouro de jeito nenhum. Sabe que esse final de semana a gente começou com as missas presenciais. E eu estou treinando o grupo de voluntários da igreja. E coloquei na lista dos grupos quem gostaria de vir na missa. Eu falei assim, nossa, vai faltar lugar. E pelo contrário, sobrou lugar. Eu tive que chamar outras pessoas para vir, porque eu pensava assim, os voluntários vão querer estar dentro da igreja. Aí eu fiquei pensando nessa questão da pérola. A pérola, ela só é formada a partir de um elemento externo do sofrimento, que é um grão de areia que entra dentro da ostra, e ela joga a madrepérola para se tornar aquela pérola rara. Nem toda ostra tem uma pérola rara. Diante disso que eu vi, eu percebi, olha, muita gente, até muitos próximos do altar, às vezes estão com medo desse encontro com Deus, né? Com medo de voltar, com medo da Eucaristia, com medo disso, né? Eu achava que teria briga nos grupos, né? E tivemos espaços vazios, cadeiras vazias na missa de domingo às 17 horas. Isso é uma tristeza para mim, né? Porque você observa que é aquilo que eu falei no início, né? Às vezes a gente está caminhando, mas está caminhando com uma fé morna. A gente ainda não conseguiu parar para poder pensar. Quando a gente está em oração, a gente está sempre pensando de verdade, qual é o fim último meu? Qual é a razão da minha existência? Se eu estou aqui por um tempo curto, né, quem de verdade eu sou? Quem é esse Deus que eu professo? Né? Porque a nossa religião está sustentada, ela é cercada em uma pessoa, que é Jesus. Né? Então, mesmo as pessoas estando dentro da igreja, as pessoas muitos não tiveram uma experiência pessoal com Ele. E aí não buscam, né? Não querem ir. O medo fica maior do que receber Deus vivo, né? Você imagina o que é isso? Não ter essa consciência do que é receber Deus vivo. Isso me entristece muito. Eu tenho tanto medo das pessoas acomodarem depois dessa pandemia, sabe? E quererem pouco procurar os sacramentos, pouco frequentar as igrejas. Eu fico com muito medo disso, né? Por elas mesmo, né? Pela alma delas. Porque a religião católica, ela sempre foi a religião das minorias, né, Padre? Sim. Sempre, né? E agora eu acho sempre que vai ser mais ainda, né? Eu acho que vai ser a religião das minorias, cada vez mais, né? Se tivesse, esse ano seria o ano do censo. E eu acho que nós íamos sofrer um alarme muito grande, porque cada vez mais a gente diminuiu o número de católicos, né? Eu acho que se tivesse acontecido, não tivesse tido a pandemia e tivesse acontecido o censo, seria um alarme para os bispos de ver o quanto
o número de católicos tem diminuído cada vez mais. Pois é, então eu acho que isso a gente tem que pensar, né? Nós que cremos, qual é o testemunho que damos? Né? Porque nós temos que tirar uma coisa das pessoas que eu falei com o senhor outro dia. O povo é muito mais cliente de Deus do que crente em Deus. Há uma cultura de que eu só vou atrás de Deus pedir. É só isso. Então eu faço troca. Né? Estou passando uma coisa difícil, eu rezo, eu troco. Se o senhor me der isso, eu faço aquilo. Até descobrir, abrir a consciência desse tesouro que é ser amado com gratuidade. Somos amados porque Deus nos ama. Nos criou, nos sonhou conosco para sermos dele para a vida inteira. Eterno, né?